tá bom? Gente, é momento da palavra de Deus, é momento da mensagem aqui para as nossas vidas. Vamos ouvir essa reflexão. Vamos agora à palavra do pastor, uma mensagem que pode mudar a sua vida. Muito bem, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe poderosamente, nos concedendo graça, nos concedendo bênçãos sem medidas, tá bom? Gente, eu queria que você fizesse o seguinte: convide pessoas, compartilhe essa mensagem, convide aí as pessoas, vai compartilhando, tá bom? E eu quero trazer um texto aqui no livro de Isaías, capítulo 46, no versículo de número 9, isso mesmo, Isaías 46, o verso de número 9, vamos aqui meditar na palavra de nosso Deus, tá bom? Porque com certeza Ele tem o melhor reservado para cada um de nós, tá bom? Eu queria que você, por gentileza, fosse convidando aí as pessoas para esse momento. Se inscreva no nosso canal no YouTube, você que ainda não é inscrito, tá? Porque é muito importante aí a sua inscrição. Deixe também o seu comentário, clique no sininho para receber sempre notificações. E você que acompanha no Facebook, vai compartilhando nos grupos, vai compartilhando aí, porque o nosso intuito é semear a palavra de Deus, é propagar o Evangelho da fé. Hoje eu quero falar um pouquinho, de um Deus soberano, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode tudo, e que muitas das vezes, sabe, as pessoas, elas acham que tem que ser da maneira que lhe apraz. Tem pessoas que acham que as coisas devem acontecer da maneira que eles ou elas assim pressupõem, e não é dessa forma. Todos nós cristãos e não cristãos vivemos em relação a Deus, sabe, em dois tipos de conflitos. O primeiro é: como posso crer em um Deus que seja Senhor da história, se o que eu vejo não me leva a pensar nesta direção, sabe? Eu vejo, posso contextualizar guerras, nações contra nações, pessoas se destruindo, enfermidade, doenças, corrupção, jovens e crianças, sendo vitimadas por tanto sofrimento, e pessoas orando, e muitas das vezes a gente até diz assim: puxa, não tem reversão, não tem cura. A gente vê pessoas definhando e até morrendo. Aí perguntamos: cadê o Deus soberano, o Deus que pode tudo, o Deus que cura, o Deus que liberta? E onde está esse Deus? Interessante aqui, Isaías 46, verso 9 diz: lembrai-vos das primeiras coisas nos tempos antigos, pois eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e outro não há como eu. Narro o fim desde o princípio e conto desde a antiguidade as coisas que acontecerão. Meu conselho permanecerá e eu farei o que me agrada. Chamo do Oriente a ave da rapina, e da terra distante chamo o homem do meu conselho. O que tenho dito farei cumprir, o que formei eu completarei. Pois é, aqui nós observamos um Deus que tem tudo sob controle, nada foge do controle dele. Só que eu costumo até falar para os irmãos: Deus é soberano, mas o homem tem a responsabilidade. Sim, o homem, ele não é isento de culpa. A soberania de Deus se expressa na criação do mundo, sabe, por meio de tantas obras maravilhosas que ele fez. Interessante é que em Jeremias, capítulo 27, versículo 5, diz assim: acaso não sabeis? Porventura, aliás, Isaías 40, 21 até o 26, não sabeis, porventura não vis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra.
cujos moradores são como gafanhotos, Ele que estende os céus como cortina e os desenrola como uma tenda para neles habitar. É Ele que reduz a nada os príncipes e toma em nulidade o juízo da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou da terra o seu tronco, já se secaram, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem possa, pois, comparar para que ele seja igual? Será que dá para comparar? Deus é incomparável, imensurável. A sua grandeza, meu irmão, ela vai além de toda a compreensão humana. Então, por mais que o homem tente compreender a Deus, é difícil. Meu irmão, é além da nossa compreensão. Interessante é que os homens querem atribuir a soberania de Deus de acordo com os princípios terrenos, humanos, e não dá para mensurar ou medir Deus com o nosso entendimento. Irmão, Deus, Ele muitas das vezes tem a sua maneira, os seus meios, que não posso eu justificar porque Ele fez desta maneira. Nós temos visto muitos aí que se dizem servos de Deus, pastores, se intitulam, tanto título, presbítero, diácono, pastor, bispo, reverendo, sei lá qual seja o título religioso que você tem, ancião. Meu irmão, mas não adianta. Deus, Ele age não de acordo com o que o homem pensa, o que o homem quer, o que o homem deseja. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo de Deus até garoto de entrega, Eu exijo os meus direitos, já vi, tome posse da bênção, determine a sua vitória. Não é dessa forma. Nós pedimos e fazemos como fez aquele leproso: se quiseres, podes me purificar. Se Deus quiser. Pastor, mas Ele não quer? Olha, na época em que Jesus percorreu a terra, quando Ele veio em forma humana, existiam diversos leprosos, mas nem todos foram curados. Interessante que quando aquele leproso, ele disse: se quiseres, podes me purificar. Interessante que o leproso, ele sabia que Jesus tinha poder para curar. Agora, ele quer saber se é da vontade de Jesus curá-lo. Se é da vontade. Interessante, meu irmão, que Deus, Ele tem a maneira dele agir, Ele tem a forma dele trabalhar. Muitas pessoas, elas muitas das vezes dizem assim: olha, se você crer e tiver fé, e elas acham que simplesmente por ela querer e ter fé, pronto, e acabou, o milagre acontece. Não é bem dessa forma, não. Irmão, temos um tempo, todos nós estamos de passagem. Eu costumo falar: pouco importa como você vai chegar a Deus, o que importa é que você chegue. Eu comentei de Estevão esses dias na igreja, que morreu apedrejado. E aí? Quis Deus que ele partisse assim? Pois será que Deus não queria que ele fosse livre? É interessante que o apóstolo Paulo diz que para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Nós precisamos deixar, Deus agir da forma dele. Quantas pessoas debaixo de muita vaidade, elas dizem assim: olha, eu duvido que se você vier na igreja que Deus não faça isso, Deus não faça aquilo, Deus não realize isso, usa a sua fé. Meu irmão, não é do jeito que você está pensando, não é da forma que você está estabelecendo. Nós precisamos entender que Deus tem os meios, e olha, tudo está definido por Ele. Interessante que o texto de Mateus 8, do 1 ao 4, fala exatamente desse episódio do leproso,
que diz o seguinte: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E no mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Na mesma hora, mas esse homem, ele diz: se quiseres. Irmão, lembra que Jesus orou? A oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim como é feita nos céus. Nós precisamos deixar a vontade de Deus sobressair sobre a nossa. Faz de mim o que quiseres. Jesus, lá no Getsemane, ele pediu que o Senhor Deus passasse o cálice. É aquele momento de aflição, mas ele diz em contrapartida: não seja feita a minha vontade, não seja como eu quero, assim como tu queres. Hoje nós temos visto muitos crentes, pseudos crentes, pseudos líderes, pseudos pastores, que impõem a vontade acima de Deus, dizendo: o Senhor tem que fazer, o Senhor é obrigado a fazer. Meu Deus, eu não aceito. Meu irmão, pouco importa, não depende de você, não, depende dele. A vontade dele é soberana. Então, não importa, inclusive, o texto que o apóstolo Paulo menciona, não importa de quem corre. Deixa eu até colocar aqui esse texto, sabe? De quem corre atrás. Não importa, não depende de nós. Muitas pessoas, elas acham que se ela orar, se ela jejuar, se ela fazer firulas, né, sacrificar, não, meu irmão, é pela graça, é um favor que ninguém merece. Olha aqui, Romanos 9, versículo 14, versículo 11: pois não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Olha que coisa, não depende de quem quer que seja, depende apenas de Deus que chama. Aqui está citando com relação a Jacó e Esaú. O versículo 12 diz: foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aí diz no 16: olha, assim pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Você corre, você vai para um lado, vai para outro, você, meu irmão, pede, não depende de nós, depende de Deus querer ter misericórdia para conosco, depende de Deus que se compadece de nós, não depende, meu irmão, de homens, depende dele que derrama a graça sobre aqueles que ele quer. Então, por isso, diz o versículo de número 17: porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Deus, ele age da forma dele. Ele é Deus para decidir a soberania dele, para com a misericórdia, para com a compaixão, estendendo ele a sua graça para quem ele deseja. Por isso, meu irmão, nós devemos fazer, como diz até uma das mensagens de Jesus, né? Ser propício a mim, pecador. Aleluia. Foi a oração daquele homem que não conseguia levantar a cabeça aos céus por se considerar um pecador. Isso está escrito em Lucas, capítulo 18, versículo 9 em diante. O publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu,
mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Não depende de nós, mas depende de Deus, que ser benigno, ser propício, ser misericordioso para com aqueles que assim ele deseja. Por isso, irmãos, que a graça do Senhor nos alcance, que o Senhor, Ele tenha misericórdia de nós, e que seja feita a vontade dEle acima da nossa. Que Deus abençoe. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não esquece, se inscreve, compartilha e até a próxima oportunidade.